Essa vai ser a primeira vez que nós vamos estar celebrando a Ceia do Senhor em português, em Granada. Outra coisa é que nós temos aqui um presente para 4 casais que estão cadastrados, que eu cadastrei. Um presente para comemorar o Valentine's Day. Então, isso é um presente preparado pelo Ministério de Casais da Igreja Granada. Então, estaremos meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 44. Continuando na nossa série, Jesus, que é Deus, tão importante nesses dias difíceis lembrar isso. Tão chave lembrarmos que Jesus é Deus. Jesus, ele é o Rei, verdadeiro Rei de toda a terra. Jesus, ele é o nosso Redentor. Não apenas aquele que nos redimiu das trevas para a sua maravilhosa luz, não apenas aquele que nos redimiu e nos deu a salvação, mas aquele que nos redime diariamente. Porque todos os dias nós necessitamos ser salvos. Enfrentamos situações todos os dias. E Jesus, ele é o nosso grande e melhor amigo. Deus, no Antigo Testamento, ele se refere a Abraão como sendo o seu amigo. E em Abraão estávamos todos nós. Deus já estava proclamando que o relacionamento que ele quer ter com você, comigo, conosco, é um relacionamento profundo de amizade, né? Deus é o nosso amigo e Jesus é o nosso amigo. Vamos ler, portanto, Marcos, capítulo 1, versículos 40 até o 44, que diz: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiserdes, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Normalmente, lemos a Bíblia trazendo uma pergunta. E a pergunta mais básica que as pessoas trazem é: o que esta passagem tem para falar comigo? E às vezes ficamos procurando ali uma lição. Mas eu entendo, e é isso que nós estamos exercitando nessa série, que nós devemos nos aproximarmos da Bíblia com uma outra pergunta. A pergunta é: o que Deus está falando dele mesmo através desse texto? Porque a vida de Jesus, em especial aqui, por se tratar do nosso tema, a vida de Jesus, ela nos mostra a interação de Jesus com tantas pessoas, como já vimos, né, com os religiosos, com a mulher denominada de adúltera. E hoje nós vamos ver Jesus interagindo com um leproso. Jesus cura o leproso. Mas a pergunta não é: o que isso ensina para mim? Qual que é a lição que eu tiro? O salmista, ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. E quando nós lemos a Bíblia, às vezes com a pergunta errada, é como se nós estivéssemos com os nossos olhos tapados. Nós enxergamos algumas coisas, mas não conseguimos enxergar a maravilha, a grande maravilha, que é o próprio Deus. Então, a semelhança do salmista, nós hoje fazemos a mesma oração: Senhor, desvenda os nossos olhos para nós podermos contemplar aquilo que é essa passagem tão conhecida, a passagem na qual Jesus cura um leproso. O que essa passagem nos ensina a respeito de Deus? E é claro que quanto mais nós conhecemos a Deus, melhor para nós. Quanto mais nós compreendemos a grandeza, o amor, a misericórdia de Deus, quanto mais
nós vamos nos sentir felizes, em paz e nas suas mãos, e vamos compreender os caminhos que devemos tomar para agradarmos o coração de Deus e termos então aquela vida na qual nós experimentamos a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e é perfeita. E olhando para esse texto, eu quero destacar 3 coisas preciosas que nós aprendemos a respeito de Jesus e a respeito de Deus. Primeira coisa que nós podemos aprender é que Jesus está próximo de nós. Deus, ele está próximo. Diz o versículo 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiserdes, podes purificar-me. Embora o leproso aqui seja um personagem que se destaca no texto, a atenção deve ser dada não ao fato dele ter se aproximado. É claro, ele se aproximou, nós devemos nos aproximar, devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para aproximar as pessoas de Jesus, convidá-las para vir, falar do Evangelho para ela, compartilhar vídeos e textos que nós colocamos nas mídias da igreja. Isso é importante, nós devemos nos aproximar, mas o fato maior é que aquele homem, ele se aproximou de Jesus porque Jesus estava próximo, Jesus estava ali, Jesus estava ao alcance deles. Que verdade maravilhosa! Nós aprendemos que Deus, ele é infinito, Deus, ele é onipresente. Significa que Deus, ele é tão grandioso que ele consegue estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, com todo o seu ser. A onipresença de Deus, a onipotência, ele pode todas as coisas, a onisciência, Deus conhece todas as coisas. E vamos mencionar apenas esses 3 atributos, a lista é bem maior, mas quando nós falamos em que Deus sabe todas as coisas e que ele está presente em todo lugar, presta bem atenção, significa que Deus, ele é capaz, e só por ser Deus ele é capaz, de dar 100% da sua atenção a cada uma das suas criaturas. E quando eu digo criaturas, eu não estou me referindo simplesmente aos homens, mas até a uma pequena formiguinha que está passeando lá no parque central da cidade, Deus a conhece. E presta atenção, ele conhece tudo, mas Deus, ele conhece você. Ele está perto de você. Ele está perto de cada um de nós. Ele está perto de cada um de nós. E nós temos o privilégio de ter 100% da atenção de Deus. Algumas pessoas olham até a tarefa da evangelização, de compartilhar o Evangelho, olham isso de uma forma, digamos, equivocada. Porque imaginam um Deus lá longe, distante, que tem tanta coisa mais importante para se ocupar, e as pessoas ficam se esforçando para chamar a atenção de Deus, e ela pensa que quando ela está compartilhando o Evangelho com alguém, é ela que está pegando aquela pessoa e chamando Deus, ó Deus, olha aqui, presta atenção. Que engano! E por que cometemos esses enganos? É porque olhamos a Bíblia com a pergunta errada. Nós precisamos ler a Bíblia, porque através da Bíblia Deus, ele se revela a nós. Como que o processo acontece? É totalmente diferente. Deus, ele nos conhece antes da fundação do mundo. Ele nos conhece. Ele escreveu a nossa história. Cada ser humano que caminha por aí, Deus tem caminhado com ele, conhece cada segundo. Ele tem interagido com essa pessoa e isso conosco também. Não existe coisa mais terrível quando nós desprezamos a grandeza de Deus e ficamos com a nossa mente tão agitada, preocupada com tantas coisas e nos esquecemos que Deus é esse Deus. E o texto nos diz que Jesus estava lá, naquela cidade, naquele lugar. E lá também estava aquele homem, um homem carregado de lepra. A lepra é uma doença terrível. E
sem colocar nenhum estigma em quem tem essa doença, que é tão terrível, mas é uma doença que corrói. Eu diria que muito pior do que a lepra é o pecado. Jesus estava ali, e aquele homem, com aquela doença terrível, aproximou-se de Jesus. Primeira verdade, então, primeiro aspecto é esse: Jesus, ele está próximo de nós. A Bíblia diz que o problema não é se aproximar de Deus, o problema é fugir da presença dele. E o salmista diz: para onde eu vou fugir da tua presença? Se eu cavo um buraco profundo, entro lá o Senhor está. Se eu subo no lugar mais alto, se eu vou para o fundo do mar, não tem como nos escondermos da presença de Deus. Agora é maravilhoso saber que Ele nos olha através de Jesus. E Ele nos olha com amor. E o coração dele, eu entendo que sente quando Ele nos vê sofrendo. E nos vê sofrendo porque nós, muitas vezes, insistimos em viver fazendo aquilo que nos dá na cabeça, ao invés de olharmos para Ele e olharmos para a sua vontade revelada nas Escrituras e a sua vontade que é boa, agradável e perfeita. Mas o que segue nos dá uma outra imagem muito rica acerca de Deus. O homem disse: se quiserdes, podes purificar-me. Verso 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. E aqui nós temos o segundo aspecto. O segundo aspecto é que Jesus, ele tem o coração sensível ao nosso clamor. Que coisa maravilhosa, preste atenção no que Deus está falando. O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que conhece quantas estrelas existem no universo, Ele mesmo pôs nome em cada uma delas e Ele chama cada uma pelo seu nome. Em outras palavras, Ele dá ordem e as próprias estrelas obedecem. O Deus que sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, que não pode tolerar o pecado, esse Deus também Ele é amor, misericórdia, ao ponto de ter o coração sensível ao nosso clamor. Quando você fala com Deus, quando você ora ao Senhor, você não está pegando uma senha e entrando numa fila de bilhões, de milhões de pessoas para então ter a oportunidade de falar com Deus. Não, quando você ora, Deus ele está pronto. Quando você fala, aquilo toca o coração de Deus. Nós vimos anteriormente que Jesus é o nosso sumo sacerdote. O livro de Hebreus nos fala isso. Ele é o nosso sumo sacerdote. Aquele que intercede por nós, aquele que foi tentado em todas as coisas e nos compreende. E morreu por nós e intercede por nós. A Bíblia também nos diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. E nos diz que é de acordo, segundo a vontade do Pai, que ele assim o faz. Pare e pense, que coisa tremenda, que coisa inimaginável. Quando nós oramos, aquela oração que nós estamos fazendo, quando nós conversamos com Deus, que oração é isso? É conversar com Deus por meio de Jesus. Quando nós conversamos com Deus, aquilo que nós estamos falando está sendo mencionado no Santo dos Santos, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós falamos, aquilo que nós estamos falando está presente na mente e no coração de Deus. E eu digo que não é no paraíso, mas é nos céus dos céus. É acima de tudo que foi criado. Que maravilhoso! Quando você ora por alguém, Jesus começa a conversar sobre aquela pessoa com o Pai. E eu digo mais, não é quando eu falo, ele começa a conversar. Quando nós falamos, é porque Deus já está movendo o nosso coração.
Quando Ele coloca no seu coração o desejo de orar por alguém, é porque Ele já deseja, Ele já está trabalhando na vida dessa pessoa. E quando você começa a orar e falar das suas misérias, das suas dores, todos nós as temos, não é esse o ponto que Deus vai começar a prestar atenção, não! Quando nós abrimos finalmente a boca e o coração, ou apenas em pensamento começamos a falar com Deus, é porque finalmente nós ouvimos a sua voz, porque Ele está próximo, pronto a nos abraçar. E foi assim que Jesus fez com aquele homem. Quando aquele homem disse, se o Senhor pode fazer alguma coisa, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus então diz que profundamente compadecido, tocado no mais íntimo do seu coração, Jesus, Ele estendeu a mão. Antes mesmo de falar, Ele não curou, presta atenção nisso, Ele não curou o homem primeiro para depois tocá-lo. Para um leproso, o toque era uma coisa muito importante, porque eles não podem ser tocados, porque principalmente naquele tempo que não há todos os recursos que hoje nós temos, a pessoa com lepra ela estava separada da sociedade, viviam uns com os outros, não podiam tocar, não podiam ser tocados. Haviam algumas regras impostas pelos doutores da lei que dizia que o leproso, quando ele entrasse numa cidade, ele tinha que sair gritando, sou leproso, para todos afastarem. Poderia ser apedrejado, era difícil. Aquele homem, ele tinha se separado da família, porque ele não podia viver com a família, porque ele estava leproso. Como é ruim! Eu imagino aquele homem vivendo separado, num ambiente ruim e lidando com as suas memórias, lembrando da esposa, lembrando dos tempos bons que tiveram, lembrando dos filhos, quem sabe tentando imaginar como eles estavam, coisas assim. E pela primeira vez ele clama, e Jesus que é o Cristo, 100% homem, mas 100% Deus, Jesus simplesmente toca aquele homem com a sua lepra e tudo. E aqui nós aprendemos algo sobre Deus. Deus, Ele não está esperando que você se torne uma pessoa boazinha, perfeita, para Ele te tocar. Deus, Ele não está esperando você, pelo seu próprio esforço, se salvar de alguma maneira para Ele te abraçar. Isso é impossível. Quando Deus nos toca, Ele nos toca com lepra e tudo. Quando Deus nos toca, Ele nos toca com pecado e tudo. Ele nos toca, mas Ele nos purifica. Ele nos toca, mas Ele nos purifica. Se alguém pensar, então Ele me toca, eu vou continuar vivendo na minha lepra, no meu pecado, então talvez essa pessoa não tenha entendido ainda a mensagem do Evangelho. Porque Jesus, Ele disse, eu quero, tocou-lhe e disse, quero, fica limpo. E naquele mesmo instante, toda a lepra desapareceu e aquele homem ficou limpo. Jesus, Ele nos ouve não apenas com os ouvidos, Jesus, Ele nos ouve com o coração. Essa é a grande lição desse texto, uma das grandes lições. Deus, Ele nos toca, Ele toca o pecador e toca com graça, toca para transformar. Ele não fica pedindo que você coloque a sua vida em ordem pelo seu próprio esforço, para depois, não. Nós não somos capazes de colocar a vida em ordem por nós mesmos. Nós não somos capazes, mas tudo posso em Cristo que me fortalece. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É tempo de entendermos a grandeza do amor de Deus e toda a nossa limitação e nos rendermos a Ele. Mas, finalmente, nós podemos ver outro aspecto maravilhoso, que Jesus nos ama e nos vê de forma integral. Os versículos 43 diz, fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse,
olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou. Quando nós lemos os livros da lei, há uma orientação que diz que quando o leproso, por alguma razão, fosse curado, quem sabe sendo alvo da misericórdia de Deus, alguns entendidos do tema dizem que a lepra também atinge um determinado tipo de lepra, ela atinge um estágio no qual ela não é mais contagiosa, algo assim. Então, nesse momento, principalmente quando a pessoa ela estava purificada da lepra, às vezes era o caso da pessoa ter apenas uma pequena mancha, alguma coisa, e ela ficava sob observação, ficava de quarentena. E depois da quarentena ela via, o sacerdote examinava, não, isso aqui não é nada. Então se oferecia, fazia-se uma oferta para ser testemunho da purificação daquela pessoa. Ou seja, era um ato legal, prescrito na lei, que era um rito de passagem. Era um ritual pelo qual a pessoa era devolvida ao convívio social. Era um momento muito especial porque ela poderia viver novamente a sua vida normal sem carregar aquele estigma, sem carregar aquele peso. E Jesus, quando Ele nos olha, Ele nos vê de uma forma integral. Tem pessoas que têm uma visão tão pequena de Deus, eles pensam que o que Deus quer dele é tão somente que ele venha participar das reuniões da igreja. Isso é muito especial, isso é muito importante. É uma maneira de nós estarmos lembrando para nós mesmos que a vida com Deus ela é importante. Quando a pessoa passa um domingo, 2, 3, um mês, 2, um ano, sem essa reunião e entra naquela que, não, eu posso viver minha fé tão somente sozinho. Você talvez já tenha tido alguma experiência semelhante, você sabe que não funciona. Porque a igreja ela é importante, é um projeto de Deus. Mas Deus, Ele não quer simplesmente um pouco do seu tempo. Porque Deus, Ele criou você para ser quem você é. Ele criou você alma, corpo, espírito, emoções, inteligência, pensamento. Ele criou você um ser relacional, Ele criou você, nos criou do jeito que nós somos, e Ele nos ama do jeito que nós somos, e cada área da nossa vida é importante aos olhos de Deus. Ele não quer participar só desses momentos devocionais. Não é aquela coisa, ó Senhor, cumpri a minha agenda, fui à igreja de manhã, tal, agora o resto da semana deixa por minha conta. Não. Se você está vivendo dessa maneira, você está perdendo e perdendo muito. Não é pouco, você está perdendo muito. Porque a vida passa como um breve pensamento. E a nossa vida não está nos bens que nós possuímos. As pessoas às vezes vêm no domingo e o resto da semana só está preocupado no seu business e fazer todas as coisas. Não! O melhor da vida não é aquilo que nós compramos ou amontoamos. O melhor da vida é Deus, é Deus, é Deus. O que você vai levar dos anos que aqui você viveu? Você vai levar Deus. E se você partir daqui com Deus, você irá voltar para esse mundo restaurado, perfeito, limpo, sem pecado, para viver a sua vida integral. Porque Deus nos ama de forma integral. Foi por isso que Jesus, Ele curou o homem e antes que aquele homem ficasse tão alvoroçado, animado e esquecesse, Jesus falou, agora você vai lá, apresenta-te ao sacerdote, oferece o que é necessário e volta. Volta à sua vida, volta à sua família, volta para os seus filhos, volta para a sua vizinhança. Deus, Ele nos olha de forma integral, de forma total. Tudo é importante para Deus. Todos os aspectos da nossa vida são importantes para Deus. E nós aprendemos
alguns aspectos novos a respeito de Jesus. Podemos destacar aqui. Jesus, ele é nosso Deus. Jesus, ele é o nosso Rei. Jesus, ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso amigo. Como Deus, Jesus é o Emanuel. Jesus é o Deus conosco. Jesus, Deus, ele está sempre próximo de nós. Deus, ele está sempre próximo. Saia daqui com isso na sua mente. Deus está sempre próximo. Deus, ele está sempre perto. E Deus, em momento nenhum, ele se distrai. Somos nós que nos distraímos. Vamos valorizar esse grande presente que Deus nos tem dado. Jesus, ele é o Rei. E ele é o Rei que tem controle sobre tudo que nos aflige. Tem alguma coisa afligindo você? Deus tem controle sobre isso. Tem alguma coisa afligindo, incomodando a sua vida? Deus tem controle. Você já conversou sobre isso com Deus? Mesmo que ainda não tenha conversado, Ele tem controle. E o problema é que muitas vezes nós não pensamos nisso. E estamos nos afligindo, sendo afligidos, nos mais diversos problemas, nas mais diversas áreas. E ficamos por nós mesmos tentando encontrar a solução. A solução está em Deus. Precisamos nos voltar para Deus. Jesus, ele é Rei, ele tem controle, ele tem autoridade, ele tem poder. Ele não é como os reis humanos que dá uma ordem e fica vendo se as coisas acontecem. Não, quando ele fala, acontece. Quando ele fala, a lepra some. Quando ele fala, o mar se acalma. Quando ele fala, o nosso coração se enche de vida, se enche de paz. Jesus Cristo, ele é o Redentor que veio nos limpar da pior de toda, de algo muito pior do que a lepra. Jesus, ele veio nos livrar do pecado. E Isaías 53 nos diz que ele foi moído por nossas transgressões. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. É através da morte e da ressurreição de Jesus que nós temos cura. Jesus, ele é o Redentor que veio nos livrar da pior de todas as lepras. A lepra, né, de algo pior do que a lepra. A lepra, ela corrói o corpo. E é triste quando a pessoa ela vai se definhando e não experimenta a cura, e o final do processo é a morte. Mas a lepra e todas as outras enfermidades, elas são no máximo capazes de matar o seu corpo. E Jesus disse, olha, não tenha medo de quem pode ou do que pode matar só o seu corpo. Mas tema aquele que tem autoridade para lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Se referindo a Deus, porque é Deus que tem essa autoridade. E antes de você ficar assustado, lembre-se que Deus, ele fala, ele não tem prazer. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes ele quer que todos se arrependam e conheçam a salvação. Deus, ele não tem prazer em ver as pessoas sofrendo por causa dos erros e do pecado. O que ele quer é que ouçam a sua voz e que venham ao encontro dele e que experimentem vida e vida em abundância. E finalmente, Jesus é o amigo. É o amigo que ouve o nosso clamor. Amigo que é amigo, ouve quando nós falamos. É claro, somos seres humanos. Às vezes estamos tão atarefados e são tantos amigos e não somos onipresentes nem oniscientes e às vezes podemos falhar até mesmo com um amigo. Mas Jesus é o amigo perfeito. E como amigo, ele ouve o nosso clamor. Ele é um amigo que se compadece de nós. É um amigo que nos ouve não só com os ouvidos, mas nos ouve também com o coração. É um amigo que nos ouve e nos toca. E quando Jesus nos toca, ele nos traz cura, ele nos traz paz, ele nos traz refrigério e ele nos traz restauração. Amém e amém. Nesse momento, continuando, vamos
nos preparar para a ceia do Senhor. E todos receberam, né, o seu kit com o cálice e o pão. E nós vamos estar orando nesse momento. Vamos estar orando nesse momento. Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai. Nós agradecemos, porque o Senhor é esse Deus tão grandioso, como nós acabamos de ouvir. Louvamos-te, porque o Senhor é Deus conosco. O Senhor está sempre próximo de nós. O Senhor é Deus que se compadece de nós. O Senhor é Deus que tem um coração sensível e voltado, e que nos ouve não só com os ouvidos, mas nos ouve com o coração também. Louvamos-te porque o Senhor nos vê e nos ama de forma integral. Louvamos-te, Senhor, porque agora podemos celebrar a ceia do Senhor. Acrescenta a tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus nos diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou primeiramente o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo partido por amor de vós. Cada dia, cada momento em que nós participamos da ceia, cada momento em que nós pegamos esse pão nas mãos, nós estamos lembrando de tudo isso que nós falamos. Nós lembramos de que Jesus é Deus que veio ao nosso encontro. Nós nos lembramos que a nossa fé não é uma coisa teórica, mas é uma coisa concreta, real. Nós nos lembramos de Jesus que veio na cruz morrer e receber o castigo no nosso lugar. Este é o meu corpo, partido por amor de vós, disse Jesus. Tomai e comei, fazei isso em memória de mim. E de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também Jesus o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Este é o sangue da aliança. A Bíblia diz que sangue de bodes, de carneiros, não pode purificar pecados. Todos aqueles sacrifícios que nós vemos no Antigo Testamento era simplesmente um símbolo que apontava para o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que purifica os nossos pecados. A Bíblia também diz que Jesus ele foi entregue por nós antes da fundação do mundo. Significa que quando Deus deu a primeira palavra para criar o mundo, o sangue de Jesus, diante de Deus, já estava como que oferecido. E é por isso que, a começar de Adão e Eva e até o último que vai ser salvo, todos eles são salvos, todos nós somos redimidos, é pelo sangue de Jesus. Este é o sangue da nova aliança. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim, disse Jesus. E disse Jesus: todas as vezes que beberdes o cálice e comerdes o pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E eu digo, anunciais a morte e a ressurreição também. A ceia, ela nos traz esperança. A ceia nos diz que você não vai viver 70, 80, 90, 100 anos. A ceia nos diz que nós somos eternos. A ceia nos fala da ressurreição do corpo. E é um tempo de alegria e de celebração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.
do que ser amigo